Repercutindo o caso, porque, como eu falei, né, a gente trazendo essa questão da discussão de gênero, né, Chama mas atenção. a xenofobia é algo muito forte na Europa contra latinos, nos Estados Unidos também, contra latinos, contra brasileiros, principalmente, que vão tentar a vida em Portugal, né? Aí a gente está em linha aqui com o Luiz Fernando Baracho, né? Ele é advogado, professor de Relações Jurídicas Internacionais, está aqui com a gente, vai conversar mais sobre o assunto também. Bom dia, professor Luiz. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, a gente está comentando aqui exatamente sobre o caso que aconteceu com um brasileiro no exterior, e é comum casos de violência, preconceito de quem mora fora ou vai passar férias. Existe alguma lei de proteção a turistas e a imigrantes? Por exemplo, Portugal, vamos colocar o caso de Portugal. Porque eu tenho um caso conhecido, a gente revelei até aqui, de uma brasileira que chegou em Portugal e no aeroporto a senhora vai ali para aquela sala e na frente de homens teve que se despir porque você tem cara de boliviana ou colombiana, sei lá, de cara de traficante. É uma professora aqui do Ceará que vivenciou isso. Quer dizer, é terrível, né? Uma atitude dessa. Sem dúvida, né? Infelizmente, casos como esse acontecem em todos os lugares do mundo. Né? Como a Mônica, né, muito bem colocou, o diferente sempre causa estranheza. Se você não tiver ali uma forma de você construir espaços de tolerância e de compreensão mútua, isso acaba, enfim, isso pode repercutir em atos de violência, tanto violência física, mas também violência psicológica. Né? Enfim, há estrangeiros que no Brasil sofrem com isso, assim como brasileiros no exterior que sofrem com isso. Bom, mas indo direto ao ponto no que se trata de Portugal, né, nós temos 3 níveis que este casal podem acessar em termos de proteção. O nível nacional, pensando em Portugal, um nível da União Europeia e o nível da política brasileira. No que diz respeito a Portugal, em 2017, Portugal promulgou uma lei que fala sobre a questão da proteção contra a discriminação racial e outros atos que são próximos, né, de xenofobia, assédio. E, nesse sentido, existe um órgão em Portugal, que é o Comitê de Igualdade e contra a Discriminação, que é um órgão que este casal eventualmente pode acessar, uma vez que, segundo o relato que vocês apresentaram, eles inclusive foram à polícia, mas a polícia portuguesa não, né, deu ali o devido cuidado, né, e inclusive eventualmente continuou o ato de discriminação contra este casal. Então você tem essa primeira possibilidade. Como Portugal faz parte da União Europeia, também na União Europeia existe uma comissão contra a discriminação, que eventualmente este casal pode recorrer, e ao que tudo indica, inclusive na reportagem de vocês, eles são estrangeiros, mas que estão em situação regular em Portugal. É importante dizer que, para efeitos de proteção, a condição jurídica, ou seja, se eu estou regular, se eu estou irregular, isso não é relevante, mas é importante que eles tenham este amparo, né? E, enfim, estando de forma regular, não há qualquer justificativa para qualquer impedimento para usufruir dos seus direitos e garantias. E existe um terceiro nível, que eles inclusive fizeram menção no depoimento, que é a questão brasileira, né? O que o Brasil pode fazer nesse sentido. Agora pergunto ao senhor, existe algum tipo de seguro que possa ser feito, no caso de turistas que saiam do Brasil e vão para outro país, para assegurar assistência, pelo menos no local, na área onde ele esteja? Veja, quando você vai ao exterior, existe uma regra básica, que é uma regra de proteção ao estrangeiro. Né? E quem que faz esta proteção ao estrangeiro? Os órgãos locais. Então, ali o sistema de polícia local, uma eventual defensoria, se houver, né? Mas também os consulados ou embaixadas do país no exterior. Não?
Então, se eu sou brasileiro e eu estou indo para um país estrangeiro, é sempre importante que eu saiba, no lugar em que eu vou ficar, se há uma embaixada, se há um consulado, enfim, se há algum lugar que possa permitir esse apoio, essa assistência ao brasileiro no exterior. Inclusive, na reportagem mencionada, eles relatam ali que procuraram auxílio do consulado, o consulado deu um auxílio a eles, né? Então, esse é um ponto importante, né? Quando a gente viaja para fora, é sempre saber para onde você vai, onde que fica o consulado mais próximo, onde fica a embaixada, né? Nem todos os países têm ali o consulado, esse serviço acaba sendo prestado pela embaixada, né? Poucos países, o Brasil é um dos poucos países que tem embaixadas quase que em todos os países ao redor do mundo. Não temos em todos, mas temos em muitos, né? Alguns países pode ser que você não tenha uma embaixada naquele país, mas sim um outro que acaba acumulando funções, principalmente quando são países pequenos, né? Isso acaba acontecendo. Mas é importante que o brasileiro, que a brasileira que eventualmente saia do território brasileiro, seja a turismo ou para fins de residência, se for para fins de residência ainda mais, que saiba onde está, né, o governo brasileiro dando eventual assistência a este nacional. Porque no caso de Portugal, falamos português, somos da mesma comunidade lusófona, né? Mas vamos imaginar que alguém vá para a Índia, que alguém vá para o Paquistão, né? Que alguém vá para um país que às vezes tem uma distância linguística e cultural muito grande, né? Então é sempre importante saber, né, onde está a presença do governo brasileiro, e isso se faz por meio do serviço consular e diplomático. Deixa a Mônica, tem pergunta aqui que ele fazer. Doutor Luiz, bom dia. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre alguns comportamentos que são razoáveis também, né? Trazendo para o outro lado, porque nós sabemos que existe, às vezes, choques culturais. Então, é possível elencar alguns comportamentos razoáveis dentro desses países, quando a gente sabe que eles não tem certos hábitos que o brasileiro tem, por exemplo, principalmente o nordestino, que é mais caloroso, acolhedor. O Yuri falava, né, isso da Noruega, né? A gente estava acompanhando uma blogueira, né, vamos dizer assim, no TikToker, e ela mostrando justamente essa questão de pedir informação para um norueguês, que eles são mais fechados. Ela foi tocar nele, ele virou já com a cara fechada, assim, você está pegando em mim por quê? Porque é diferente, né, o tratamento que o brasileiro... Claro que a gente não está justificando o que aconteceu, mas eu acho que existe, será, comportamentos assim razoáveis para quem é de outro país, outra cultura? Claro. Bom, começando, quando nós saímos, né, da nossa zona de conforto, da nossa área de conhecimento, né, é sempre importante não imaginarmos que todas as pessoas são iguais a nós e que esperam o mesmo tipo de comportamento, né? Se existem diferenças e traços dentro do Brasil, né, que distinguem ali os grupos, né, desde coisas muito bobas. Eu sou de São Paulo, capital, eu só vou cumprimentar alguém, só vou dar um beijo, não vou dar 2 beijos, né? Mas ainda somos brasileiros, damos beijo, né, quando nos cumprimentamos, em outras situações, em outros lugares, né, ainda mais quando há diferença de gênero entre homem e mulher, isso não é um ato, né, aceitável, a não ser que você seja da família, você tenha muito conhecimento. Então é sempre importante saber que quando nós estamos saindo, né, para fora do Brasil, seja a fins de turismo, residência, ainda mais quando é residência, ou seja, quando eu quero morar naquele lugar, né, é tomar um pouco de conhecimento sobre a cultura local. Não? Existem casos em que a distância vai ser menor, se vamos a países que são na América Latina, se vamos a países que estão dentro do que a gente chama de Ocidente, né? Então, Europa, Estados Unidos, Canadá, e vão ter distâncias muito grandes. Se, por exemplo, formos à Tailândia, se formos ao Paquistão, se formos aos Emirados Árabes Unidos, se estamos, no Chad, né? Então, você precisa saber para onde você está indo, né? E quais são os comportamentos, né, esperados. E nunca imaginar que as pessoas precisam reagir da forma como você age, né, quando você está ali na sua área de convivência, né? Se, por exemplo, os noruegueses aí, nesse caso, né, se mostraram um pouco desconfortáveis com a questão do tato, né? Se você
sai do Brasil, ainda mais você sendo mulher, por exemplo, né? E você está em um país em que as regras não são regras estatais propriamente ditas e são regras de natureza religiosa, principalmente em países muçulmanos, não? Certas práticas, elas são obrigatórias, cobrir o rosto, andar com véu, né? E quando você está fora de casa, né, você precisa saber que certos comportamentos você terá de se conformar em algum nível com regras locais. Claro que isso não quer dizer que você vai ter que se conformar com violência de qualquer natureza sofrida contra você, né? Isso aqui, ninguém aqui está discutindo como, né, este casal. Mas é sempre importante, né, buscar saber quais são os hábitos, quais são os comportamentos esperados. Hoje em dia, com a internet, é tão mais fácil, né, ter acesso a esse tipo de informação. Luiz Fernando Baracho, eu achei ótima a sua participação aqui no exato momento em que a gente está acompanhando a ampliação de noticiários de casos de homofobia no Rio de Janeiro, com a psicóloga. Falei ainda há pouco, lá na África. Uganda decretando pena de morte para gays. No Japão também protestos contra casamento de gays. No Canadá também movimentos contra. De repente há uma onda que esteja nesse momento contra. Qual é a sua avaliação disso? Olha, bom, primeiro é muito triste, né, quando pessoas não conseguem usufruir de direitos e garantias fundamentais mínimos, né? Então, você, no caso de Uganda, é um caso, enfim, extremado, porque você não consegue ter reconhecido o seu direito à vida, né, da forma como você acha enfim, que se conforma a sua identidade, as suas opções. Então, nesse sentido, claro, é muito triste. Não? No direito internacional, sempre há uma questão de analisar, por um lado, qual é o aparato internacional que você tem para dar assistência a essa pessoa e, por outro lado, qual é o nível de autonomia, de soberania, de independência que um país tem, que um Estado tem, que a gente chama isso de autodeterminação. Não? Então, é óbvio que você não vai invadir a Uganda porque a Uganda implementou essa legislação. Mas atos públicos que mostrem, né, o descontentamento em relação a esse tipo de posição são oportunos e sempre bem-vindos. E se eu puder só adicionar um ponto, no caso desse casal brasileiro, eles fazem referência ao poder executivo brasileiro, ou seja, buscando o que a gente chama de proteção diplomática. E nesse sentido eles estão certíssimos. Assim, também pode o Brasil, né, buscar amparar os seus cidadãos que estão fora do território brasileiro. Mas além do poder executivo, então, além do Ministério de Relações Exteriores, e nesse caso em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos, também o poder legislativo. A gente esquece que também o Congresso Nacional tem uma comissão de relações exteriores, né, que pode ser ali acionada e que pode compor, né, este movimento político do Brasil junto ao Estado no qual aquele cidadão brasileiro eventualmente foi vítima de algum tipo de agressão, de algum tipo de violação dos seus direitos. Então, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, né, nós temos ali as comissões de relações exteriores que também podem servir como uma caixa de ressonância, né, desse pleito da comunidade brasileira que mora no exterior, que é uma comunidade brasileira muito grande, né? Nós temos muito mais brasileiros morando no exterior do que estrangeiros morando no Brasil, né? E à medida que nós temos mais brasileiros morando no exterior, é importante que o governo brasileiro tenha ali capacidade, né, de dar assistência, né, aos nossos compatriotas, né, fora do Brasil.
Obrigado pela sua participação esclarecedora. Esse é o advogado e professor de Relações Jurídicas Internacionais, Luiz Fernando Baracho, falando exatamente sobre um comportamento sobre homofobia. E é interessante, a gente introjecta na cabeça nossa todo tipo de preconceito. Olha, eu vou só falar aqui. Quando você apareceu aqui no vídeo, através do YouTube, tem uma pessoa assistindo o programa aqui e disse, vixe, como ele é novo, ele fala isso. Eu tenho 40 anos já, mas tudo bem, eu só pareço novo. Era só para dizer que como se só pudesse falar alguém que tivesse 100 anos. Um abraço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, querido. Obrigado, tchau, tchau. 10h34.